Jogador do Sevilha que pode pintar no Vasco, que jogador é esse? É o Fernando, o Fernanda. Meu xará. O que acontece? O Fernando ele já tinha sido especulado no Vasco, o Vasco chegou a fazer uma ligação para ele, uma proposta no ano passado. O Fernando Isso é drone? É drone porque tem muita gente negando, só que a imprensa espanhola está confirmando. Porém, aí eu tenho que deixar claro aqui o seguinte, existem parte e parte. Existem partes que negam e existem as nossas fontes que a gente não pode revelar. Apesar das partes oficiais estarem negando, o Fernando ele não tem feito uma grande temporada no Sevilha e não é por culpa do Fernando. Ele teve algumas lesões e o próprio Sevilha está fazendo uma das suas piores temporadas da história no século XXI. O Sevilha foi eliminado da Champions League na última colocação, geralmente se classifica para a Europa League e aí consegue título. O Sevilha está quase na zona de rebaixamento dentro do Campeonato Espanhol e o Fernando é um cara que é ídolo lá, só que está no fim do ciclo, porque ele tem 36 para 37 anos. Então, ele tem uma vontade de voltar ao Brasil, porque aconteceu uma tragédia com um familiar dele e ele não está muito bem da cabeça longe da família. Então, ele é de Goiás, então essa proximidade aqui no Rio de Janeiro seria algo também interessante. E o próprio Fernando, como eu já falei aqui, é vascaíno. Se ele voltasse para o Brasil, a prioridade dele é o Vasco. Então, Pedrosa, tem alguma coisa certa? Não, tá certo. Mas se há a possibilidade do Fernando voltar para o Brasil, essa possibilidade é vestindo a camisa do Vasco. Ô, Pedrosa, ele é o quê? Primeiro volante? Primeiro volante, um camisa... E chegaria para brigar com quem ali no Zé Gabriel. Vasco? Zé Gabriel. E, obviamente, um nível muito mais alto. O Fernando disputou final de Europa League aí há poucos meses. É um cara que realmente tem um calibre de Europa, apesar da idade. Tá bem fisicamente, nunca teve muitos problemas de lesões, essa temporada lesões mais leves assim, mas chega aqui pra mudar o patamar do Vasco nessa posição. Ô, Pedrosa, e o Júnior Alonso publicou uma foto mostrando... Olha aí, Venê, veja só. Pô, esses caras sabem usar a rede Ele postou social. essa foto, botou bora e uma bandeira do Brasil. Tipo, estou indo pro Brasil, Venê Casagrande. Óbvio que foi isso. Olha lá a cara Não, dele. é isso, tem que saber usar a rede social. Parabéns, Júnior Alonso. É isso, eu tenho certeza que a torcida vascaína, que quer a contratação dele, já está eufórica. A verdade é essa, daqui a pouco o Pedrosa pode falar sobre isso. Eu não vejo nenhum problema o jogador fazer isso. É isso. Mas tá é certo. pra ficar eufórica a torcida? A princípio, não. O que eu soube é que ele vai passar férias com a família no Nordeste. Eu tô indo pra lá, então assim... Bom, pode ser que eu comece a fazer uma negociação aí, entendeu? Brincadeira. Ele vai só passar férias? Não sei se é só. O que eu sei é que ele vai passar férias. E aí eu perguntei pro Diego Serretti, que é o empresário dele, hoje de manhã, e ele falou que não tem nenhum acerto com o Vasco da Gama ainda. Mas que, obviamente, o Vasco quer esse jogador, tá tentando diminuir o valor da compra dele com o Krasnodar. Então, assim, há possibilidade? É claro que há. O Vasco tem muito interesse no Júnior Alonso. Porém, não tem nada concretizado ainda. Tem valores dele? É o que seria? Cara, eles estão pedindo lá 5 milhões de euros, entendeu? Então, é um valor alto, sabe? Para um jogador de 30 anos, digamos assim. É o que o Flamengo tá quase tentando pagar aí no Léo Ortiz, que tem 27. Então, assim, é um baita de um zagueiro, mas o Vasco está tentando diminuir esse valor, talvez conseguir um empréstimo com opção de compra, que seria interessante também. Alexandre Matos está no comando, Fernando, então eu fico tranquilo. Olha o sorrisinho dele, Venê. Não, mas tem que ficar tranquilo mesmo. Olha lá, vamos lá. O cara te convence de tudo. Tudo. E no Vasco da Gama, que ainda tenta a contratação do zagueiro Júnior Alonso, é possível que o Praxedes permaneça para a próxima temporada. Jogador do Bragantino, que teve emprestado, é um nome que o Ramon Dias gosta e o Alexandre Matos está tentando diminuir o valor que estava acordado no empréstimo nessa temporada. Débora. Tá certo, então, Vinícius, obrigada pelas informações, os clubes se movimentando. Vamos começar com o Vasco, acabei de fazer, quer dizer, não fiz, mas estou fazendo agora ao vivo. Cartinha de Natal, Papai Noel. Vai. Vascão acabou de lançar a camisa do Léo Jardim. Bonita, hein? É? É, eu quero. Agora, tem um presente que parece que tá voando, não é nada. Aquela branca, sabe? Não é de rena, Eu vou pesquisar, você lançou agora? É? Cícero, negócio é o seguinte. Júnior Alonso fez um post estranho também nos stories, hein? É verdade, Mari. Um beijo para você, um abraço aí nos companheiros, no Bruno, na Mari Pereira, no Breiler Pires e no Fã de Esportes. É um post estranho, mas é otimista para a torcida do Vasco, né? O zagueiro Júnior Alonso, 30 anos de idade, paraguaio, do Krasnodar da Rússia, que o Vasco está negociando a contratação, é a primeira grande contratação do Vasco, colocou nas suas redes sociais, fez um post hoje, dizendo, bora! E com a bandeirinha do Brasil do lado e uma foto dele. Ele está chegando, como foi de madrugada o post, já deve ter chegado ao Brasil. E tudo indica que ao Rio de Janeiro
para negociar e fechar contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama. 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais é o que o clube russo está pedindo. O Vasco, através do Alexandre Matos, que é o diretor esportivo da SAF Cruz Maltina, está tentando baixar um pouco esse valor, mas acho que não vai haver problema em termos de fechamento da transação. O Vasco quer muito esse jogador, pedido inclusive pelo técnico do Vasco da Gama, né? O Vasco, então, está fechando essa contratação e essa é a boa notícia. O jogador já deve ter chegado ao Rio de Janeiro. O Praxedes, meia, que é do Red Bull Bragantino, o Vasco tem uma opção de compra de 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 800 mil reais. É um jogador que o técnico Ramon Dias pediu a contratação. O Vasco, da mesma forma, está tentando reduzir um pouco o valor, mas é outro que deve permanecer em São Januário para o ano que vem. E 2 jogadores já na barca que vai partir ou está partindo, já estão sendo devolvidos aos seus clubes na reformulação. Os jogadores Robson Bambu, devolvido ao Nice da França, e o atacante Sebastião Ferreira ao Houston Dynamo dos Estados Unidos. Valeu então, Cícero. A gente segue acompanhando o Vasco da Gama. Já tem o Pedro Henrique Torre. Tô com a notificação do perfil do Júnior Alonso ativada aqui também. Lá de Vasco da Gama. O senhor é bom de resolver mistérios? Sempre fui. O senhor assistiu Scooby-Doo, que tu é velho. Sim. O nome do carro do Scooby-Doo era Máquina do Mistério. Você não, que você só via Pokémon. Ah, eu vi o Scooby-Doo. Você viu o Salsicha? Não, eu lembro dele. Scooby-Doo, cadê você? Lembra disso? Tem um mistério aqui pra gente desvendar. Qual seria? Bota na tela aí, João Vidal. Ó, Júnior Alonso, zagueirão, que o Vasco tá querendo, vai resolver o problema. Ele, Michael Alina, tem Medel, tem o Léo Pelé, no avião, com a bandeirinha do Brasil, escrito Bora! Isso aqui é aquele negócio de Ignite? É, acho que é. Ih, rapaz, do time do Carlos Alberto, será? Será? Bom, Tiago, você é bom de mistérios? Cara, assim, vamos tentar desvendar o mistério, vai. O Vasco essa semana fez uma sondagem pro Júnior Alonso. O Júnior Alonso já trabalhou com o Alexandre Matos na época do Atlético Mineiro. Ele tá onde agora? Ele tá no Krasnodar da Rússia. Krasnodar. Krasnodar da Rússia. E, enfim, aí ele no Atlético Mineiro foi o próprio Alexandre Matos quem levou ele pra lá. E ele tá querendo voltar ao futebol brasileiro. Na verdade, quer sair da Rússia. A Rússia vive um momento complicado, tem questão da guerra, etc e tal. O passe dele vale 1,5 milhão de euros, o equivalente a 8 milhões de reais. O Vasco tem interesse em trazer o zagueiro para reforçar o sistema defensivo. E o Alexandre Matos tenta diminuir esse preço ou tentar parcelar a forma de pagamento para os 8 milhões. Quanto custa? 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. A ideia é a gente lembrar que ele foi muito bem na primeira passagem no Atlético, mas na segunda ele não foi tão bem, ele teve um pouco mais de dificuldades. Os caras, às vezes, podem estar... A gente costuma ver só o que aconteceu de legal, né? Mas é bom botar na balança mesmo se vale a pena contratar um zagueiro que não é barato. Não é barato. Tem 30 anos. Tem 30 anos. Tiago, atualiza a gente aí sobre a situação do Praxedes. Valores se o Vasco vai ou não comprar. O Vasco abriu negociações para contratar o Praxedes. O Praxedes custa 26 milhões de reais. 26... Mais de 3 vezes o Júnior Alonso. Só que o Praxedes tem 21 anos. O Vasco vê, a SAF principalmente vê o Praxedes como um potencial de lucro no futuro. Né? O Praxedes pode ser negociado para um mercado europeu, para um mercado sul-americano, enfim. Muito novo ainda. E o Ramon Dias, que é o Praxedes. A questão do Praxedes é que o Ramon gosta muito dele. Inclusive, o Vasco pagou a multa para ele poder entrar em campo contra o Bragantino, que é o time qual ele pertence. E deu certo, que o Vasco fez gol na primeira. E a gente deu certo, ele perdeu um gol no segundo tempo. Não, a gente apoiou que fosse paga a multa aqui. Mas assim, respeitando a posição dele, teoricamente a função dele era ajudar a defender ali e não fazer o gol. Mas podia ter se consagrado. Claro. Não, o Verratti deixou ele na cara do gol no segundo tempo. Mas ele é volante, jovem. Era gol de 1 milhão de reais. Se fosse o Fernandão, faleceu porque dava um carrinho na bola, sozinho ali. Mas é por isso que o Vasco tem que contratar o Praxedes. Porque ele é um jogador grande, sabe jogar, consegue chegar ao ataque, defende muito bem, tem uma bola aérea muito boa, tem um perfil europeu. E principalmente ele ajuda muito a marcação quando o Payet está em campo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o Payet joga, o Payet dificilmente ele volta para marcar. O Payet tem uma deficiência em relação a voltar aí, etc e tal. Mas se a gente tivesse o dinheiro dele, a idade dele, a carreira dele, a gente também não ia querer voltar muito. Justo, a questão não é nem essa. A questão é que o Praxedes organiza esse meio de campo quando o Payet está em campo. Porque o Praxedes cobre o Payet pelo lado esquerdo do campo, ele volta para marcar, e eu já vi várias vezes o Praxedes falando: Payet, aquele lá é teu, no sentido de que sobe para marcar, porque o que tá sobrando é o teu. Aqui atrás eu defendo. Mas ele é titular absoluto do Vasco, o Praxedes?
foi em quase Ele todos foi os durante jogos. um bom tempo e no último jogo voltou sendo titular, porque foi até a exigência do Ramon. E quando ele caiu pra quem? O Jair voltou a ganhar a Pô, oportunidade. o Jair joga muito, pô. O Marlon também jogou Então, muitas e o vezes Jair nessa é posição na muito esquerda. mais barato, tá? O Jair, o Vasco já pagou 13 milhões de reais pelo Jair. Eu acho que o Jair talvez seja um jogador mais completo. A gente entende que o Praxedes ainda tem muito caminho a percorrer. Mas é o que você falou, pela idade. Exatamente, 21. E o Praxedes faz o lado. Quando ele tá em campo, consegue defender em 2 linhas de 4 com o Payet no ataque junto com o Verratti. E isso facilita muito pro Payet poder jogar, ter força para municiar o ataque. Porque um cara já na idade do Payet, que não está nos 100% da sua capacidade física, apesar de ser gênio, ele precisa de espaço para ele jogar, né? E tá descansado. Que eu digo Quando o Peck desce pela direita, que é muito mais fácil pro Peck descer, etc e tal, cobrir ali, é o que o Fernando falou, eles fazem aquela linha de 4 no meio de campo. O Praxedes é que dobra pro Payet, e o Payet não desce. Muito bem, galera. Vasco amplia contrato de Ramon Dias até 2025 e pode tê-lo por mais 2 anos. Ramon Dias fica no Vasco. O Cruz Maltino fechou um acordo para ampliar o contrato do treinador. O que aconteceu? O UOL apurou que o novo contrato vai até o fim de 2025. O anterior se encerrava em dezembro de 2024. A informação inicial foi do jornalista argentino César Luiz Merlo e confirmada pela reportagem com o staff do técnico. Há também uma cláusula para que Ramon Dias permaneça no Cruz Maltino até dezembro de 2027, caso seja o desejo de ambas as partes. Além de Ramon Dias, seguem no Vasco seu filho e auxiliar, Emiliano Dias, os auxiliares Osmar Ferreira e Juan Romanazzi, o preparador físico, Diego Pereira, e o analista de desempenho, Damian Paz. Ramon Dias já tem mantido contato com o novo diretor de futebol, Alexandre Matos, para o planejamento da temporada de 2024. Além da indicação de reforços, há a questão dos jogadores em fim de contrato em 2023. O desejo do treinador e da diretoria é de que o Vasco mude de patamar e brigue na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, após um verdadeiro drama onde se livrou do rebaixamento na última rodada. O técnico teve uma garantia da 777 Partners de que o time terá um bom investimento para a montagem do elenco. Por contrato, no ato da compra da SAF, está previsto um aporte de 250 milhões de reais em 2024. Interesse de clubes brasileiros afasta a permanência de Ivan no Vasco em 2024. Cobiçado, goleiro quer ser titular e sabe que no Cruz Maltino Léo Jardim é o dono da posição mesmo na reserva durante toda a temporada. O goleiro Ivan despertou o interesse de diversos clubes do Brasil, o que dificulta a sua permanência no Vasco. O Cruz Maltino tem interesse em mantê-lo em seu elenco, mas o jogador deseja ter mais minutos no ano que vem e sabe que a titularidade pertence a Léo Jardim, considerado um dos melhores da posição no último Campeonato Brasileiro. Ivan tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024 e está emprestado ao Vasco até o final do mês. O empréstimo obrigava o Cruz Maltino a comprar 90% dos direitos econômicos, caso o goleiro disputasse 30 jogos. Ivan defendeu o gol vascaíno em apenas 4 partidas, 3 no Campeonato Carioca e 1 na Florida Cup. Se no Vasco Ivan tem a concorrência de Léo Jardim, no Corinthians o goleiro terá que disputar com Cássio e Carlos Miguel. Por esse motivo, o clube paulista pretende negociar o jogador. Santos, América Mineiro e Sport buscaram informações sobre o atleta e podem apresentar proposta. Ivan tem 26 anos, foi revelado pela Ponte Preta e além de Corinthians e Vasco, defendeu também o Zenit, da Rússia. Em 2019, chegou a ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite.